Isso é tecnologia para a vida. E agora vamos falar sobre as fechaduras corporativas. O que elas têm de diferença com aquela nossa fechadura que a gente viu agora? Perfeito, João. Na verdade, aqui, quando a gente começa a falar de fechaduras corporativas, ela tem algumas preocupações extras em relação a tudo aquilo que a gente falou em relação às fechaduras digitais, né? Então, ou seja, os mesmos temas de segurança, né, de caso dê um problema, caso dê um curto, ela não abra, isso, logicamente, ela continua preservado, toda a parte de preocupação quando ela está conectada com segurança, cibersegurança, proteção LGPD, tudo isso elas têm, só que elas começam a ter algumas criticidades a mais e algumas particularidades para cada uma das aplicações que a gente vai utilizar. Então, cada empresa, desculpa, tem uma necessidade e vocês têm uma fechadura para cada necessidade. Exatamente. E às vezes até a gente consegue falar por diferentes tipos de segmento, né? Então, por exemplo, quando a gente fala desde uma fechadura mecânica, né, ou uma maçaneta mais mecânica, como por exemplo essa daqui, você vê que às vezes até a ergonomia, né, o design dela, ela é apropriado para algum tipo de segmento. Por exemplo, esse tipo de maçaneta, independente se ela é uma fechadura mecânica ou uma eletromecânica, como é o caso aqui, a gente olhando somente o formato da maçaneta, ela foi construído e concebido para não enroscar tipos de roupas ou aventais. Então, você pode ver que muitos hospitais, clínicas médicas utilizam esse tipo de formato de maçaneta e tem um porquê. Realmente é para não enroscar, porque todo mundo está de avental, todo mundo está ali numa parte. Designer é para esse tipo de aplicação. Pensado num segmento específico, lógico, pode usar em outros segmentos, mas em alguns segmentos específicos ela tem fora o design, ela tem uma utilidade extra, né? E essa é eletromagnética. Explica pra gente o que é uma eletromagnética. Ela, na verdade, é uma eletromecânica. Eletromecânica. Eletromecânica, tá? Por que ela é qual é o conceito de eletromecânica? Ela tanto é uma fechadura mecânica, porque você pode ver que ela tem aqui a parte da maçaneta. Eu tenho um cilindro, né, convencional, então eu consigo abrir a nossa chave antiga. A chave antiga, aquela velha tradicional chave. Aquela que a gente pode perder. Exatamente, né? Como a gente pode... Ela gira e faz toda a parte de fechamento, mas ela tem uma vantagem extra aqui. Então, normalmente, ela é utilizada em sistemas de controle de acesso como um todo. Então, o que é um sistema de controle de acesso, né? Quando a gente vai para o corporativo, a gente começa a ter algumas preocupações a mais em termos de segurança. O que é preocupações a mais? Será que aquele funcionário pode entrar naquela porta? E se ele pode entrar naquela determinada porta ou naquela determinada área, ele pode a qualquer momento? Ele pode entrar somente no horário... somente no final de semana ou realmente no horário ou qualquer horário ele pode acessar aquela porta, entendeu? Mas, desculpa te interromper, mas daí tu tá falando essa parte de acessibilidade dos funcionários, então uma catraca também é um fecho, uma catraca que tem reconhecimento, inclusive vocês também produzem, né? Exatamente, nós também produzimos catracas. Eu posso dizer que uma catraca é um fecho? Extrapolando, podemos dizer, porque tudo, na verdade, que a gente tem um acesso, um controle de acesso, a gente pode dizer que ele é um tipo de fecho. Lógico que é um tipo de fecho mais robusto, né? No caso aqui, a gente tem aquelas catracas tipos pedestais, que tem ali pedestais ou balcão, que ela tem ali um eixo que roda, ou a gente tem as mais... O que é a tendência, principalmente depois da pandemia, né? Muita gente não quer colocar a mão ali naquele eixo para fazer o giro, né? Então começou a se utilizar muito o que a gente chama de catracas gates ou barreiras gates. O que são barreiras gates? São aquelas que abrem a porta ou para dentro do produto ou para frente, para o fluxo do acesso.
E com isso você não tem que colocar a mão, né? Porque com o negócio da pandemia, não podia colocar a mão, porque podia contaminar e tudo mais. Então isso tem cada vez mais popularmente. Pode-se colocar também uma leitura de biometria facial para abrir essa catraca? Pode. Catraca, e isso que é interessante, né? A catraca é um dispositivo, é um fecho, né? Mas ele é ali, ele pode ser comandado e a informação ela pode vir desde uma biometria, que ele está falando que hoje é uma tendência, depois da pandemia isso popularizou muito, porque você simplesmente olha para um terminal de reconhecimento facial, ele reconhece a sua face, valida que você pode entrar naquela área, naquele momento, naquele horário e abre a catraca, né? Ou ele pode usar os métodos tradicionais, que era ali a abertura através de cartão, através do crachá, ou também através ainda da biometria, né? A biometria, eu digo a impressão digital, né? Também isso é muito utilizado. E hoje existe também novas tecnologias, né? Por exemplo, a tecnologia da HID, a HID também pertence ao grupo Assabloy, né? Que a gente estava comentando aqui que a Assabloy gosta de comprar muito empresa. Departamento de compras deve ser bombástico. Exatamente. Então a HID ela tem uma tecnologia que hoje o próprio celular você consegue fazer a abertura. Então você você pode pegar o seu celular, ele tem uma credencial, aquela credencial, por exemplo, que a gente usa, essa credencial de plástico, né? Ela é substituída pelo celular. Porque o celular crachá às vezes você esquece. Mas o celular você não esquece de jeito nenhum. Pode esquecer a roupa, mas o celular a gente não esquece. Exatamente. E aí você aproxima o celular de um leitor, seja ali na catraca, seja na porta, e ele valida de novo que aquela informação, se você pode entrar, se naquele horário, naquela determinada área, e habilita a abertura ou não daquela catraca ou daquela porta. Está sendo muito utilizado em academias, né, essas catracas com leitura facial, que a gente, durante a pandemia, o pessoal, acho que todas tiraram, né, a leitura do dedo e colocou a facial, colocaram, né? E também nos prédios corporativos a gente passa para o credenciamento na recepção, pega o cartãozinho e passa ali, né? É onde se usa bastante essas catracas. As catracas se utilizam, eu vou dizer que o Brasil ele usa bastante catraca, né? Assim, a gente é um país que o controle, em outros países a gente não vê tanto controle de prédio sendo feito com catraca, mas aqui no Brasil a gente tem isso como cultural, né? Praticamente tudo, né? Seja academia, seja padaria, seja o prédio corporativo, e algo que se você vai para os Estados Unidos, se você vai até mesmo aqui para a América do Sul, você não vê tantas catracas como a gente utiliza no Brasil. Talvez eu acho que dá aquela sensação de segurança a mais, né? De controle ali mais robusto, ou talvez como a gente tem um país um pouco mais inseguro, né, a gente acaba tendo essa sensação de segurança a partir do momento que você tem uma catraca. E algo muito típico também do Brasil é a gente colocar o cartãozinho na urna. Não sei se você já notou que todo mundo, né, a gente quando é visitante, a gente passa para entrar e na hora para sair a gente deposita numa urna. Isso é muito típico brasileiro, né? A gente, muitos outros países, praticamente só o Brasil que utiliza depositar um cartão para a saída quando é um visitante. Isso é uma particularidade do nosso mercado. E isso também vem sendo substituído, talvez pelo próprio uso do facial, como o uso também do QR Code. Às vezes alguns prédios corporativos, né? Não sei alguns residenciais já estão usando também para receber visitantes. Eles é enviado esse QR Code e a pessoa passa, né? Exatamente. Esse QR Code pode ser enviado por celular, por WhatsApp, por e-mail, ou ser impresso um papel, né? Alguns prédios, às vezes algumas clínicas médicas, eles imprimem numa etiqueta que você coloca no peito, tira ela e utiliza para abrir. Qual é a vantagem disso, né? Você não precisa colocar aquela urna na saída, né? Você também tem menos uso de cartão, de perder, de desgaste do cartão, e é algo efetivo para utilizar, principalmente para esse controle de visitação, controle de visitantes, né? Acaba sendo algo que é uma nova tendência, né? E o uso de celular, que nem eu comentei, para funcionários. Então, funcionários utilizam, às vezes, o celular para abertura ou a própria biometria, e para os visitantes utilizam o código QR
ou ainda o tradicional, recebe o crachá, põe no peito, depois na hora que devolve, a gente devolve lá na nossa famosa urna. Então passei por essa catraca, foi a primeira contenção, né? Uhum. E encontro uma fechadura digital corporativa. O que Exatamente. mais ela tem de diferente para minimizar possíveis criminosos, pessoas não bem intencionadas? Que a gente consegue mostrar aqui para o pessoal. Aqui a gente falando, por exemplo, desse modelo, ele como é um modelo eletromecânico, na verdade toda a parte do comando vai ser feito e pode ser feito da mesma forma. Você pode ter uma biometria que vai fazer essa leitura, você pode ter Num outro terminal. num outro terminal. Então, por exemplo, do lado aqui eu colocaria do lado dessa fechadura eu teria, por exemplo, um leitor, né? E esse leitor, você poderia passar o crachá, Daria o acesso. poderia usar o QR Code, poderia usar o facial, poderia usar uma biometria, e aí você abriria e teria como redundância a possibilidade de você usar a chave nesse caso também. Imagina que, por exemplo, eu quero, em um determinado momento, eu não quero que ninguém abra essa porta de jeito nenhum, mesmo com o sistema base controle, eu quero que ir lá e passar a chave ainda. Você ainda tem essa possibilidade Todas nesse as tipo de modelo de fechadura, né? Lógico que não é tão comum isso de passar a chave no final, tá? Mas existe essa possibilidade de redundância aqui E também. essa é muito mais cara do que uma fechadura normal. Normalmente por causa da robustez, porque, por exemplo, quando a gente começa a falar de fechaduras mais conectadas, né, que nem aquela que a gente comentou do uso residencial, como essa aqui, por exemplo, ela é uma fechadura desenvolvida para segurança tipicamente ou de gavetas ou de armários que tem algo ali valioso. Valioso no sentido assim, algo que eu preciso controlar. Não somente valioso, mas que precisa ser controlado. O que é ser controlado? Controlado tanto se a pessoa que vai abrir, ela tem acesso, mas que lá numa central de monitoramento eu tenho informação, por exemplo, o Paulo passou às 14 horas e 1 minuto por essa fechadura, ele abriu essa fechadura e ela ficou aberta por X segundos, e depois de X segundos ela fechou. Para que isso? Porque às vezes o que está sendo guardado aqui, vamos pensar num hospital, né? Por exemplo, imagina que isso aqui está dentro de uma parte de um armário que tem fármacos de valor agregado muito alto ou que são extremamente controlados, né? Então eu preciso saber se a enfermeira que passou ali, quem abriu, imagina que sumiu por um acaso algum fármaco que estava ali. Então eu tenho que conseguir reconstruir a história, desde todo mundo que passou, que abriu aquela porta, e eu tenho que ter isso de forma de relatórios. Então, por isso que é importante também o sistema de controle de acesso que está por trás. O software, por exemplo, nós temos na nossa empresa o VaultNext, que é um software que ele consegue fazer toda essa auditoria rápida de pegar informações em relação a relatórios, quem passou, a que momento passou, quem tentou passar e não podia passar. Isso também é interessante. Né? Porque, por exemplo, eu vou mostrar aqui nesse caso, por exemplo, eu tenho aqui 2 cartões. Um cartão ele não passa, né? Ele não abre, ó. Na hora que eu passar ela também é Wi-Fi, ela vai me dar aqui como negado, um vermelhinho dizendo que eu não posso abrir a porta e ela não vai abrir, e esse registro vai ficar no sistema. Então por que será que o Paulo toda hora está tentando abrir essa porta, sendo que ele sabe que ele não pode abrir ali, né? Ou, por exemplo, se eu forçar essa porta e arrombar essa porta, o sistema também detecta. E esse sistema detectando, caso eu tenha uma câmera auxiliar, eu posso chamar a atenção do operador, que imagina um hospital que tem centenas de câmeras, centenas de portas e dezenas de catracas. Imagina uma central de operação, né? Às vezes o pessoal, talvez você já teve oportunidade de conhecer essas centrais, mas eu acredito que o grande público às vezes acabou não consegue nem mais. São tantas centenas de câmeras que a gente precisa de alertas que chame a atenção da pessoa que está monitorando. Exatamente. O cérebro humano, ele cansa, né? Ele vai se adaptando e acaba não vendo algum movimento. E isso que você falou é perfeito. Realmente, o cérebro humano, se você tem ali 5, 10, 20 telas, uma hora você acha que você está vendo, mas você não está vendo mais nada. Porque você pode estar sendo arrombado na sua cara a porta e a pessoa não tem mais aquela atenção. Porque ele realmente, o cérebro humano, ele vai se acostumando com aquele tipo de... Né, e dispersa. Sem perceber.
Não é que a pessoa não deu atenção nem nada, é o natural do ser humano. Não é uma incompetência do ser humano, não. faz parte do ser humano. E é difícil a pessoa entender, né? Puxa vida, o cara tá lá, só faz isso e não faz direito, mas não, porque a gente acaba por isso que tem esses alertas que as câmeras foi desenvolvido, esses alertas, né, nas câmeras de segurança pra gente ajudar. E isso que é interessante, quando você integra o sistema de controle de acesso com o sistema de CFTV ou o sistema de monitoramento de câmeras, você começa a ter isso trabalhando de uma maneira muito interessante. Então, quando eu passo um cartão e eu abro, né, eu venho abrir essa porta, por exemplo, agora deu verdinho, você pode ver que aqui até a gente conseguiu abrir. Lá na central, se eu tivesse uma câmera monitorando, eu consigo ver, olha, quem abriu foi o Paulo Santos. E lá na central, às vezes tem minha foto também, para saber se eu sou o Paulo Santos mesmo. Mais ou menos como a informação que a tua esposa abriu e fechou a porta. Exatamente. É isso, né? De uma maneira muito mais complexa. Só que aqui para minha esposa eu não posso contar, gente, né? não contem, por favor. Ela tá descobrindo aqui, hein, que eu tô monitorando ela à distância. De uma maneira mais complexa. Brincadeira, hein, esposa, por favor. Por favor, não vamos querer aqui ter um divórcio, né? Exatamente. Tem Ela um sabe da insegurança familiar, por favor. Ela sabe, ela também no celular dela consegue verificar também. Então, essa informação da tua esposa, numa dimensão corporativa, eu tenho todos esses dados, a foto, porque daí eu tenho um sistema de segurança que viu a foto do Paulo entrando e todos os dados, até o CPF dele, se for o caso, se estiver cadastrado. CPF, até outros dados. Por exemplo, imagine que é uma empresa, tem o número da matrícula. Algo até interessante, eu consigo monitorar, por exemplo, porque algumas empresas você precisa ter o tal do ASO para você entrar. O que é o ASO? Você tem que estar com um certificado de saúde válido para entrar em determinadas áreas. E até esse tipo de controle eu consigo saber. Por exemplo, será que dentro do sistema de controle de acesso eu consigo colocar que aquele certificado, aquele ASO, por exemplo, tem validade até dia 1º de agosto. E depois do dia 1º você não pode mais entrar. E depois o próprio sistema automaticamente não bloqueia. Poxa, mas por que eu não consigo entrar? Eu sou o Paulo, eu posso entrar por esse controle de acesso, nesse horário, mas eu não estou conseguindo entrar. Mas eu não estou conseguindo entrar porque o seu certificado, eu dei o ASO como exemplo, poderia ser qualquer outro tipo de documento, ou eu estou de férias. Isso Por que tu voltaria para a empresa se tu está de férias? Exatamente. Então, isso é importante. Se eu estou de férias, o meu acesso ele é removido. Né? Muitas empresas querem remover o acesso, porque se eu estou de férias, eu não posso estar entrando em determinadas áreas. Né? E isso aumenta a segurança. Então, toda essa junção do software de sistema de controle de acesso, junto com fechaduras inteligentes, que têm essa capacidade, acaba aumentando a segurança e tendo um outro comportamento. E mesmo essas fechaduras conectadas, elas têm um outro perfil diferenciado em relação ao residencial, que a durabilidade da bateria é muito maior. Quanto tempo dura essa? Essa aqui dura até 2 anos. E o fluxo, a gente comentou lá no residencial que a gente conseguiria, espera sempre um fluxo ali, talvez de 10 acessos por dia. Aqui você consegue um fluxo muito mais intenso. Né? Então, mesmo você usando mais vezes por dia, você consegue ter uma durabilidade de bateria ainda maior. Porque o sistema foi desenvolvido, foi estudado para esse tipo de necessidade. Para esse tipo de necessidade, esse tipo de aplicação. Então, por exemplo, essa é o que eu te falei que é uma fechadura de um armário. De um armário, por exemplo. Mas essa outra aqui, por exemplo, ela pode ser utilizada para hacks de data centers. Como é que abre essa fechadura? Ela é toda, né? Ela é bem diferentona, né? Então, por exemplo, aqui eu vou usar o meu crachá que está autorizado, né? A usar, ela abriu e a gente consegue fazer aqui a abertura dela aqui atrás. A gente consegue verificar que ela está sendo ali feita a abertura desse hack. Qual é a vantagem da abertura, de estar sendo feita a abertura desse hack? Isso é para colocar em um hack, por exemplo, em um sistema de data center, por exemplo. Então a gente começa aqui também a aumentar a segurança, né? A gente falou até um pouquinho de cibersegurança, né? Mas você sabe que muitos ataques de cibersegurança eles não são feitos só por hacks via rede. São feitos ali fisicamente, pessoalmente, né? Então a gente também tem que ter a preocupação de um controle de acesso até para ataques contra com preocupação de cibersegurança. Porque muitas vezes
é colocado um pendrive fisicamente, é colocado dispositivos no local, né? Então a gente tem que também fazer a segurança daquele perímetro, a segurança daquele dispositivo, para que a gente não aconteça ali um ataque cibernético, até utilizando ali uma pessoa fisicamente. Esse é o doutor dos fechos. Ele sabe tudo de fechos incríveis. Sabe o que é interessante? A gente estava recentemente tendo até uma palestra sobre um hacker, né? Um hacker do bem, vamos dizer assim, né? Inclusive ali num evento da Sabloy, e ele mostrou, por exemplo, ele entrando num banco e ele fez toda a parte de hackeamento se passando por uma pessoa da TI. Colocando ali dispositivos, pendrives e tudo, em cada uma dos locais das máquinas, dizendo que ele era da TI. Mas ele não era da TI, ele era um hack, logicamente um hack do bem, contratado pelo banco para ver as brechas de segurança. Então por isso que eu comento que, como é importante às vezes você ver o controle de acesso, porque ele acabou acessando uma área que era uma área restrita, porque não tinha um sistema de controle de acesso antes disso. Ele não precisou passar um crachá. Ele simplesmente entrou numa agência, foi entrando por uma porta aberta, uma brecha, e foi colocando pendrives e colocando ali malwares, né, que conseguiriam ali abrir brechas de segurança dentro de um banco importante na Europa. Então, e ele mostrou isso com um vídeo. Estava com uma câmera de lapela e foi demonstrando isso de uma maneira muito interessante, trazendo para a gente uma preocupação de quanto é importante controlar acessos. Né? Então, veja só, acho uma ótima questão. O próximo programa, insegurança dos hackers, né? A gente trazer um hacker aqui para conversar, porque realmente são tantas situações que a gente nem imagina que pode acontecer. A pessoa vai entrando e realmente, se tu for analisar na tua empresa, a gente quando chega lá, eu sou de tal, sou dos bombeiros, a pessoa vai entrando. A gente não... A gente não teve essa preocupação, exatamente. Ele falou, era da TI, tá bom, senta aí, coloca o pendrive, passou, infectou, tudo, né, leva tudo, porque ele foi abrindo brechas de segurança ali, trazendo uma insegurança para um sistema corporativo. Mas tudo isso porque não tinha um sistema de controle de acesso efetivo, um controle de acesso físico, que a gente chama, que não permitiu, que não validou ali a identidade daquela pessoa, se ele era realmente uma pessoa da TI ou não. Né? E essa fechadura seria a mesma que o pessoal está colocando hoje, instalando naquelas nos lockers virtuais que tu estava me contando aí, essa novidade? Não, isso que é interessante, né? A gente começa a falar de fechaduras, falamos lá desde o cadeadinho, né? A gente falou que a gente chegaria lá até de armários inteligentes conectados, né? Esse tipo de sistema, logicamente não Wi-Fi, não dessa forma, mas também produzido pela nossa empresa, também produzida pela Sabloy, está sendo trazida para o que a gente chama de armários inteligentes, ou lockers inteligentes, né? Ou smart lockers, né? Como preferir em inglês ou em português, mas a pessoa ainda usa muito em inglês, né? O tal do smart lockers. Né? Mas o que são esses armários inteligentes? Né? Cada vez mais, principalmente com a alta demanda que a gente teve após a pandemia de aumento de entregas através de e-commerce. Será que alguém comprou alguma coisa nessa época de pandemia, gente? Nada, né? eu brinco com a minha esposa que ela virou sócia do Mercado Livre, né? Então, mas isso de novo a esposa. Ah, meu Deus do céu! Aqui. Coitada da esposa. Como é que é o nome dela? Isabel. Isabel, coitada da Isabel. Mas eu acho que a Isabel deve ser como eu. São caixas e caixas e pilhas. E, nossa, é que quando a gente recebe, parece que ganhou de brinde de grátis. É tão bom. É tão bom. Exato. Chegou em casa, né? Vai lá, pega com o porteiro. E esse é o problema. Criou esse problema com o porteiro. Pegar com o porteiro. Já pensou quantas coisas o porteiro seu faz? Ele tem que, às vezes, olhar câmeras, várias telas, que a gente tinha comentado, né? Várias telas simultâneas. Ele tem que, às vezes, controlar visitantes, o portão de entrada, ver se realmente aquela pessoa é moradora ou não é moradora, ou outros problemas, normalmente, ali que tem em condomínios, desde um condomínio pequenininho até condomínios grandes. Lógico, quanto maior o condomínio, maior a complexidade. E agora ele já tinha que receber as benditas das caixas. E aí, pós-pandemia, lá no meu prédio mesmo, eu fui dar uma olhada onde eles recebem, né, recepcionam isso. Às vezes, tinha uma hora que não tinha nem espaço para o porteiro circular, de tantas caixas que chegavam, principalmente na época da pandemia, mas isso permaneceu. Né? A gente fala,
pessoal durante a se habituou pandemia, comprar, mas né? o pessoal gostou da facilidade da experiência. experiência. A gente começa a falar muito de experiência do usuário, né? Eu, pelo menos, também sou um fã de comprar as coisas por internet. E aí o que acontece? Quando a gente tem esse excesso de caixas, o porteiro ele acaba se distraindo. Então o que foi criado? O que a gente chama desses lockers inteligentes. Esses lockers inteligentes permitem que você armazene esse produto dentro de gavetas. Essas gavetas têm fechos eletrônicos, né, controlados por um sistema inteligente que está baseado em nuvem, né, está baseado está na nuvem, né, ele está ali o software, ele não está instalado localmente, ele está instalado num servidor protegido, né, e você consegue fazer uma interface através do browser, através ali do Internet Explorer, através do Chrome, através de qualquer browser de mercado, e ele consegue fazer o quê? Na hora que chega essa encomenda, ele cadastra essa encomenda em nome do morador específico, que estava ali, o número do apartamento e o nome do morador, e a partir do momento que ele coloca isso na gaveta e fecha essa gaveta, o morador automaticamente recebe um e-mail com um código QR, né, o que é tal do QR Code, né, e também com um PIN. E aí, através desse PIN ou do QR Code, ele vai receber ambos, aí é a opção dele, ele vai até aquele locker, aponta o QR Code para aquela câmera que está ali na frente do locker e vai abrir somente aquela gaveta, através dos fechos eletrônicos, né, específico, e retira com segurança a sua encomenda. Então pode ser tanto apontando o QR Code, como digitando o PIN. Então isso é uma maneira que os condomínios hoje estão utilizando para conseguir resolver esse problema de excesso de caixas ou excesso de encomendas chegando. E não só nos condomínios, porque tem alguns lugares que tu estava me falando, postos de gasolina, que o pessoal também está colocando esses armários inteligentes. Exatamente. Essa aplicabilidade que a gente falou é do uso que a gente chama mais do multifamily, ou do uso ali mais residencial. Mas a gente pode também acabar ajudando os varejistas a distribuir de uma maneira mais rápida e eficiente as suas encomendas. Então, o que se coloca? Em alguns pontos estratégicos, como postos de gasolinas, lojas de conveniência, estações do metrô, áreas que têm circulação grande de pessoas, você coloca esse tipo de locker e a ideia é basicamente o mesmo. Você compra online, só que de vez em você colocar o seu endereço da sua casa ou coloque retirar na loja, você coloca retirar no locker mais próximo a um CEP. A partir do momento que você coloca aquele CEP, ele vai dizer qual é o locker que está mais próximo, e aí eles vão deixar essa encomenda, né, vai ser entregue dentro desse locker numa gaveta específica. A partir do momento que chegar nessa gaveta específica a sua encomenda, da mesma forma você vai receber um e-mail seguro com um código QR, com um código que você vai se dirigir até esse locker, digitar ou apontar para a tela e retirar em segurança a sua encomenda. Isso ajuda tanto a parte das redes varejistas a fazer isso, facilitando a agilidade da encomenda. Normalmente esse tipo de encomenda também tem aquela história, né? Por exemplo, quando você retira na loja, a retirada é gratuita. Se você manda entregar, você paga um frete. E normalmente nos lockers também é gratuito, porque você consegue colocar ali um fluxo maior de pessoas retirando e às vezes até facilita, porque muitas pessoas, a gente comentou, às vezes moram quando a gente mora em prédios, né, mora em apartamentos, você tem o porteiro. Mas quando você mora em casa, você passa o dia inteiro trabalhando. Como é que você recebe a sua encomenda? Já parou para pensar, né? Eu acho que eu moro em condomínio, acho que você também deve morar em condomínio. Mas quando você não tem a facilidade do condomínio, o locker vem ajudar muito. Então, se a pessoa passa sempre na frente de um posto de gasolina na hora de voltar para casa, então eu vou receber a minha encomenda, e essa encomenda pode ser as mais variadas possíveis, tanto da parte de rede varejista como para farmácia, entre outros produtos. Bom, então na hora que eu estiver passando e indo para casa, eu passo, retiro a minha encomenda e vou para casa já com a minha encomenda, ou quando eu estiver chegando ali na minha residência. Então, isso é interessante, isso é um começo. Se a gente vai nos Estados Unidos, isso é muito popular hoje. Aqui no Brasil ainda está embrionário, está no começo, mas nossa empresa também consegue produzir aí o Volt Locker, que é essa parte dos armários inteligentes.
Gente, uma aula, né, sobre todas essas questões de fechos, fechaduras. Paulo, eu queria te agradecer muito. Eu queria saber se tu quer deixar os teus contatos, porque as pessoas podem querer te contratar para dar uma aula de segurança em fechos, né? Se quiser deixar o teu contato, alguma dica para a gente de segurança, o que tu poderia dizer para os nossos telespectadores, nossos ouvintes, sobre as fechaduras? Não, legal. Na verdade, eu que agradeço pelo convite. Foi realmente uma tarde muito produtiva. Eu acho que a gente discutiu muitos temas aqui. Eu acho que espero ter sido também para vocês bem interessante, né? Então, desde já deixo aí meu agradecimento pelo convite, pela oportunidade. Os meus contatos, vou deixar meu e-mail, paulo.afsantos@assaabloy.com. Então, se quiser mandar um e-mail, fiquem à vontade, seja para dar aula, seja para tirar, fazer qualquer tipo de consultoria nesse sentido. E eu acho que algo que a gente discutiu muito aqui, antes de comprar, né, minha mensagem final, né, algo que discutiu muito aqui, antes de comprar, veja bem se aquele produto que às vezes é mais barato realmente traz as vantagens e a segurança que você necessita. Porque às vezes pode parecer até que às vezes aquele produto tem um pouco mais de atributos tecnológicos e às vezes por um preço mais barato. Mas será que não tem algo a mais que a gente tem que se preocupar? Que é a segurança dos seus dados, a segurança daquele aplicativo, a garantia de um fabricante, quem está fabricando aquele produto, né? É uma empresa que está no mercado há quanto tempo, há quantos anos existe? A gente falou aqui de várias marcas, de uma com 143 anos, outras com 70 anos, né? O grupo Assabloy, depois que se uniu, ele tem mais de 30 anos como grupo, né? Mas foi comprando essas empresas que tinham uma história, né? Que tinha ali algo já construído, uma imagem a ser preservada, né? Será que vocês, quando a gente está indo comprar, a gente está olhando isso, né? É importante olhar. A gente fala assim, não olho marca. É importante olhar a marca. Acho que fica olhe a marca, mas com esse intuito, né? O que ela traz, essa marca traz ali no contexto como um todo, e como a gente está falando bastante de segurança, qual é o contexto de segurança que essa marca traz? Tanto segurança, que a gente falou de dados, segurança se o produto realmente vai ser um produto efetivo quando ele vai abrir, como segurança também se eu tiver um problema. Eu tenho uma rede credenciada para resolver esse problema, eu tenho uma garantia que essa empresa eu comprei hoje, ano que vem ela vai continuar existindo, né? Ela está há quantos anos aí? Será que não é uma empresa que só aventureira? Então eu acho que essa é a minha mensagem principal. Muito obrigada, Paulo. E esse foi mais um Insegurança em Pauta, falando sobre fechos digitais, eletrônicos e eletromagnéticos. Muito obrigada. Isso é tecnologia para a vida.